Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Todos estão bem? Glória a Deus, né? Senhor Jesus Cristo disse para Paulo: somente a graça dele bastaria. E para nós, a palavra do Senhor diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é melhor do que a vida. Graças a Deus que nos está dando mais uma rica oportunidade de estarmos juntos como igreja, em um só corpo, uma só alma, um só espírito, lutando juntos pela fé evangélica, perseverando a doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Então louvado seja o nome do nosso Deus. Slide de número 655. Mais uma prerrogativa agora para mim, né? Slide de número 655. Para nós abrirmos as nossas Bíblias para o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 a 17. Estava lendo a leitura, retrocedeu, né? Antigamente a gente lia a mesma leitura e está retrocedendo. Erro de digitação, é? Tá. Então vamos ler, né? Que o objetivo é nós lermos duas vezes para ficar memorizado nas nossas mentes, juntamente com o tema que eu faço a recapitulação e dos tópicos e também dos princípios bíblicos. Colossenses capítulo de número 3, nós estamos no tema central, evidências da verdadeira santificação. Colossenses capítulo de número 3, versículo 12, Paulo vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até que a nossa leitura, vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus para as nossas vidas. Senhor Jesus, nós adoramos, glorificamos e bendizemos o Teu nome para pedir perdão pelos nossos pecados. E certo, Senhor, do perdão dos nossos pecados, nós queremos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, pela Tua salvação em Cristo Jesus, que nos tornou santos em Cristo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais esse culto de doutrina, de oração, onde a Tua igreja reunida está no Teu nome essa noite, para juntos nós sermos edificados pela Tua santa palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Oramos por aqueles que não puderam vir. Oramos, Senhor, perseverantemente por aqueles que estão fracos na fé, por aqueles que não têm um compromisso de estar nesse culto.
clamamos, rogamos ao Teu Espírito Santo, porque só Teu Espírito Santo pode convencê-los da necessidade, Senhor, que todos nós temos de estarmos reunidos como noiva do Senhor, para juntos adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Ilumine o nosso espírito para aprendermos mais um pouco da Tua palavra e colocarmos em prática, Senhor, para obedecer todos os Teus mandamentos e para glorificar e bendizer o Teu nome. Essa é a minha oração de gratidão, que oro agradecido no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok. Não queira se assentar, fique em pé. Não, os irmãos já são educados, né? A gente não precisa falar, né? Irmãos, o objetivo da recapitulação, eu sei que os irmãos já podem estar pensando, lá vem o pastor de novo fazer essa recapitulação. Eu já sei o tema central, já sei o subtópico. O objetivo, irmãos, é que nós ficamos as nossas mentes gravadas. E o objetivo da recapitulação é para nós lembrarmos aquilo que nós já estudamos no passado. Lembra que eu coloquei lá no grupo da igreja lá sobre o nosso cérebro? Ele aprende mais quando nós olhamos, fazemos e até praticamos. Então a recapitulação ela é necessária, não torne-a chata, mas torne como necessária. Então nós estamos no tema central, que é evidências da verdadeira santificação. Quando nós nos tornamos santos em Cristo Jesus, nós precisamos evidenciar que nós somos santos. E dentro desse tema geral, nós temos 3 subtemas, onde nós já iniciamos o primeiro subtema, que é a santificação. Ela está fundamentada nas bênçãos singulares já recebidas de Deus. Está no versículo de número 12 e o versículo de número 13. Segundo subtema, a santificação é um contínuo uso das vestimentas espirituais providenciada por Deus. Está do versículo 12 ao versículo de número 14. Terceiro subtema, a santificação é possível mediante o uso dos poderosos recursos ordenado por Deus. Está no versículo, não consigo ver porque tem o logo ali da igreja, mas está no versículo 15 ao versículo 17. Nós estamos no primeiro subtema, pode passar aí. A santificação está fundamentada nas bênçãos singulares, bênçãos únicas que nós já recebemos de Deus. E nós estamos considerando essas vestimentas, essas bênçãos que devem fazer parte da nossa vida, onde nós já meditamos que essa vestimenta chama-se pelo nome, qual Paulo vai dizer no versículo de número 12, ternos afetos de misericórdia. Todos nós precisamos ter misericórdia. Nós aprendemos também que essas vestimentas precisa também corresponder à santificação quando ela está na nossa vida, a bondade e a humildade, que está no versículo de número 12. Passando aí, nós temos também no versículo de número 12 a mansidão, a longanimidade e o suporte fraternal. Foi que nós meditamos quarta-feira passada. Hoje nós vamos dar início, ou melhor dizendo, vamos continuar. Está no versículo de número 13, olhe para a sua Bíblia, no versículo de número 13, que o princípio para a nossa vestimenta, para manifestar essa santificação, depois de que Paulo falou, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos aos outros. Agora Paulo coloca para nós perdão, qual ele vai dizer no versículo de número 13,
perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, né? Então nós estamos aqui no contexto que Paulo ele pede para nós nos revestir como os eleitos de Deus, o qual nós somos, já fomos eleitos de Deus, e nós nos apresentemos como santificados em Cristo Jesus e amados de Deus, e tendo essas bênçãos singulares que nós recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que antes da nossa convenção, da nossa santificação, nós não tínhamos essas bênçãos, no sentido cristão, no sentido em Cristo Jesus. Então, Cristo, Ele nos salvou, Cristo, Ele nos santificou e deu para nós essas bênçãos, representadas aqui especificamente nesse princípio bíblico de perdão, Então, Paulo, ele diz para nós que não basta apenas deixar de retaliar. Nesse sentido aqui, é preciso perdoar, porque nós fomos perdoados por Cristo. Nós devemos perdoar como fomos perdoados por Cristo. Esse perdão deve ser recíproco, de um para com o outro, completo e restaurador, como o perdão de Deus. Então, irmãos, nós precisamos nos revestir dessa bênção chamada perdão. E aqui eu gostaria de destacar 4 verdades importantes sobre o perdão. Porque, irmãos, o que é que Paulo está querendo nos dizer? Que nós precisamos nos revestir, porque nós conhecemos irmãos entre nós, que já foram perdoados por Jesus Cristo, mas não perdoam o próximo. Tem pessoas que já chegaram a dizer assim: eu não perdoo. Então essa pessoa que chega a dizer assim: eu não perdoo e não perdoa o seu próximo, essa pessoa ela precisa se revestir dessa eleição e evidenciar essa santificação, porque não tem como nós deixarmos de perdoar o nosso irmão se Cristo já nos perdoou. Então Paulo vai destacar para nós a primeira verdade importante. Em primeiro lugar, devemos perdoar porque nós fomos perdoados por Deus. Então, quando alguém perguntar para nós assim: pastor, por que eu devo perdoar o meu irmão? Aí a resposta bíblica é: porque nós fomos perdoados por Deus. Olha o versículo de número 13. Parte B, ele vai dizer: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O que é que Paulo está dizendo? Assim como Deus nos perdoou, nós também precisamos perdoar uns aos outros. Por quê? A igreja é a comunidade dos perdoados. A igreja, ela é a comunidade dos perdoados. Porque essa noite nós estamos aqui em um só corpo, um só espírito e uma só alma. Porque todos nós que chamamos igreja, nós já fomos perdoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqueles que são receptaculados do perdão, que já receberam o perdão, deve também ser canais do perdão. Então, aquele que já recebeu o perdão, deve também ser o canal para perdoar o próximo. O perdão que recebemos de Deus é sempre maior do que aquele que concedemos ao próximo. Ou seja, quando Deus nos perdoou, o perdão dele é maior
do que aquele que nós devemos perdoar os nossos irmãos. E aqui, irmãos, eu trago uma ilustração. Vamos ver essa ilustração. Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35. Eu estou dizendo para os irmãos que o perdão de Deus é maior do que o nosso perdão para com nossos irmãos. E está ilustrada nessa parábola do credor incompassivo. Mateus capítulo 18 está de uma forma prática ilustrada nessa parábola. Amém? Então, vamos ler essa parábola, capítulo 18. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. Presta atenção, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou-lhe: Sê paciente, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lá em cima, no versículo 24, 10.000 talentos, e aqui 100 denários. 10.000 talentos, ele é maior do que 100 denários. E agarrando, o sufocando, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignado-se, o seu senhor entregou aos verdugos. Verdugos eram as pessoas que eram encarregadas de castigar as pessoas, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um aos seus irmãos. Então, irmãos, aqui nós temos aqui nessa parábola um exemplo prático de um senhor que perdoou 10.000 talentos. Vamos colocar aqui em soma para nós. Vamos supor que ele perdoou R$1.000. O servo veio, suplicou, não tinha como pagar, e ele perdoou os R$1.000. Só que esse que foi perdoado, esses R$1.000, tinha outro servo também que estava devendo ele R$500. E o que aconteceu? No sentido aqui de 100 denários, só ilustrando, R$500. Então o Senhor perdoou 1.000, mas ele que era para perdoar R$500, não perdoou. Então nós temos aqui esse exemplo prático que traz para nós que o perdão de Deus, ele é maior do que o nosso perdão para com nossos irmãos. Por isso que
Ele vai dizer aqui, nessa parábola do credo incompassível, a proporção é de 10.000 talentos para 100 denários. 10.000 talentos são mil vezes, olha, eu coloquei 50%, 1.050, aqui está dizendo que 10 são 1.000 vezes mais do que 100 denários. Então jamais podemos sonegar perdão aos que nos ofendem, pois o perdão que recebemos de Deus, ele é sempre maior do que o perdão que conseguimos oferecer. Então o que Paulo está nos dizendo, irmãos? Por que nós devemos perdoar uns aos outros? Porque nós fomos perdoados por Deus. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, fazendo essa aplicação para nossas vidas, nós temos perdoado nossos irmãos, nosso próximo, como Deus tem nos perdoado? Nós vimos aqui nessa parábola, 1.000 talentos para 100 denários. Então o perdão de Deus, ele é sempre maior. E como nós não devemos, ou como nós não queremos perdoar aqueles que nos têm feito mal. Por isso que eu disse, eu já escutei de boca de crente, eu vou colocar assim, como é que é essa coisa aqui? Entre aspas, crente dizendo que não perdoa o outro. Esse precisa tomar uma decisão verdadeira, porque assim como Deus me perdoou, pecador miserável que era contra Deus, como é que não vou perdoar o meu irmão? Então nós precisamos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. A segunda verdade, irmãos, que nós temos aqui sobre o perdão, é que nós devemos perdoar porque temos queixas um dos outros. Olha o versículo de número 13, parte B. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. A palavra do Senhor diz que todos nós somos pecadores. E sempre, irmãos, presta atenção que eu vou lhe dizer agora. Sempre nós vamos ter queixa um dos outros. Porque nós temos essa natureza pecaminosa. Sempre eu vou contrariar os irmãos, sempre os irmãos vão me contrariar. Por isso que Paulo está dizendo que nós precisamos suportar uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra. Ou seja, as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Então sempre nós vamos ter queixa um dos outros. Ferimos as pessoas e ela nos fere. Mais pessoas sofrem por causa de outras pessoas que por causa de circunstâncias. Então o que ele está dizendo? Sempre, quando estivermos nesse mundo, nós vamos ter queixa um dos outros. Porque nós temos essa natureza pecaminosa. Sempre nós vamos ofender uns aos outros e sempre as pessoas vão nos ofender. E algo que ele diz que é interessante aqui, que nós sofremos mais por causa de pessoas do que de próprias circunstâncias. As pessoas são aquelas que nos fazem mais sofrer do que as próprias circunstâncias. Então nós devemos perdoar uns aos outros, porque sempre nós vamos ter queixa um dos outros. Não temos queixa um dos outros, nós temos queixa um dos outros. Por isso, perdão é uma necessidade vital. Quem não perdoa não pode adorar, ofertar ou mesmo ser perdoado. Quem não perdoa adoece fisicamente e espiritualmente. Então o que ele está dizendo? Nós vamos ter queixa sempre dos outros, e o perdão é vital, é necessário, porque fazendo assim
Fazendo assim, ou fazendo ao contrário, nós não temos como adorar a Deus, ofertar, quando nós não perdoamos uns aos outros. Isso traz para nós doença física, que eu disse para os irmãos. Às vezes nós precisamos até ver, irmãos, porque às vezes nós ficamos enfermos. Porque o pecado, ele traz doença física também, tá bom? O pecado, ele traz doença física e o pecado, ele traz doença espiritualmente. Então tem muitos irmãos que estão enfermos porque não perdoam uns aos outros. Sempre vão ter queixa uns dos outros, mas não perdoa uns aos outros. Então quem não perdoa uns aos outros não pode adorar, ofertar ou até mesmo ser perdoado por Deus. Sabe por quê? Olha o que diz aqui João. Não anotei aqui, mas eu me lembrei rapidinho desse verso em João. A oração do Pai Nosso. É em João? Ou é Mateus? Mateus, né? A oração do Pai Nosso, 9, né? 6, né? Eu não anotei, irmão. Aí quando eu quero fazer de cabeça, não dá muito certo, não. Mas vamos pegar do versículo 14. Mateus 6, 14. Vamos ler todos juntos, irmãos, nesse versículo? Em uma só voz, vamos lá? Mateus 6, 14. Vamos lá? Porque e se não perdoar? Então nós temos queixa um dos outros, e quando eu não perdoo, eu não vou ser perdoado por Deus. E se eu não sou perdoado por Deus, eu não tenho como adorar, não tenho como ofertar, não tenho como fazer nada para Deus. É porque o perdão, ele é vital para a vida do crente. Então, a segunda verdade, irmãos, é sempre nós vamos ter queixa um dos outros. Não tem jeito, não tem jeito. Sempre nós vamos ter queixa. Por isso que o perdão, ele é muito importante na vida do crente. Cuidado, se você não perdoa o seu próximo, o seu irmão, você não está evidenciando essa santificação em Cristo Jesus. Primeira verdade sobre o perdão: devemos perdoar porque fomos perdoados por Deus. Segundo, devemos perdoar porque temos queixa um dos outros, sempre vamos ter. Terceiro, devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Versículo de número 13, parte C. Assim como o Senhor vos perdoou. Como é que Cristo nos perdoou, irmãos? Como é que Cristo nos perdoou e como nós devemos perdoar uns aos outros? Deus nos perdoa completamente e esquece os nossos pecados. Ele lança as nossas transgressões nas profundezas do mar e as desfaz como a névoa. Olha o que aqui diz aí Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Vamos todos ler? Está aí, eu coloquei aí, tá? Eu digitei aí para os irmãos. Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Devemos perdoar assim como Cristo nos perdoou. Como é que Cristo nos perdoou? O que diz Miqueias aí? Vamos ler todos juntos? Tornará Como é que Cristo, como é que Deus nos perdoou, irmão? Ele pegou nossos pecados e jogou na profundeza do mar. Vocês conhecem a história do Titanic, né? Essa história do Titanic, que está na profundeza do mar, que dificilmente alguma pessoa consegue chegar. Até hoje ninguém conseguiu resgatar aquele navio. Trazendo essa ilustração, é assim que acontece com os nossos pecados.
Deus, ele pegou os nossos pecados e lançou de uma forma ilustrativa nas profundezas do mar. Então, como é que foi que Deus nos perdoou e como nós devemos perdoar uns aos outros? Irmãos, quando eu perdoo, quando nós perdoamos, nós devemos pegar os pecados e lançar na profundeza do mar. Qual é a ideia que Paulo está dizendo aqui? Que Cristo, ele não tem amnésia e nós também não temos amnésia. Mas a ideia aqui é que quando nós perdoamos uns aos outros, como Cristo nos perdoou, nós não devemos lançar em rosto. Sabe por quê? Ele vai dizer assim: assim também devemos perdoar. Obviamente, quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, ela não está querendo dizer que Deus tem amnésia. Acabei de falar para os irmãos. Deus se lembra de tudo e de todos. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, isso significa que Ele não lança em nosso rosto aquilo que Ele mesmo já perdoou. Ele não cobra novamente essa dívida. E assim que devemos perdoar. Perdoar é zerar a conta, é lembrar sem sentir dor. Então, como é que Deus nos perdoou, irmãos? Jogando os nossos pecados nas profundezas do mar. Claro que Ele lembra, né? Claro que Ele lembra. E assim também devemos fazer nós. Perdoar uns aos outros não é lançar. Jesus Cristo, olha, eu te perdoei, mas está vendo? Tu está fazendo de novo. Jesus Cristo, Ele não faz. E o homem, ele faz, né? Quando ele diz que ele perdoa, mas quando ele se lembra, ele começa a jogar na cara da pessoa. Isso não é perdão verdadeiro. É o perdão verdadeiro, claro, que a gente vai lembrar, mas essa lembrança não vai ter mais dor, e nós não vamos lançar mais em rosto, porque foi assim que Deus nos perdoou, jogando os nossos pecados na profundeza do mar, e assim também nós devemos perdoar uns aos outros. Porque tem crente que até perdoa, né? Isso acontece com o casal, né? Ah, eu te perdoo, mas na primeira briga, tá vendo? Eu te falei, né? Então fica jogando em rosto, né? E não é dessa forma que nós devemos agir com os casais e muito menos com os nossos irmãos, porque foi dessa forma que Deus nos perdoou. Irmãos, aplicando esse princípio nas nossas vidas, como é que nós temos perdoado nossos irmãos? Como Deus nos perdoou? Ou como nós dizemos ou falamos que perdoamos? E quando acontece alguma coisa, nós jogamos em rosto. Esse não é o perdão que a Bíblia ensina. O perdão que a Bíblia ensina é que nós devemos não lançar em rosto. Vamos lembrar, sim. Nós temos a mente, não temos amnésia, vamos lembrar. Mas quando lembrar, não vai mais, aquela dor não vai mais ter. Não vai mais ter. E isso, irmãos, posso falar por mim. Eu tenho essa experiência. Que nós lembramos coisas que aconteceram conosco, mas não dói mais. Porque nós liberamos perdão verdadeiro. Então não dói mais. Vou lembrar, mas isso não vai mais doer. Porque o perdão, assim como o Senhor vos perdoou, devemos nós perdoar uns aos outros. Última e quarta verdade sobre o perdão. Primeira verdade, devemos perdoar porque fomos perdoados por Deus. Devemos perdoar porque temos queixa um dos outros. Devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Devemos perdoar reciprocamente. O perdão não é unilateral, mas bilateral. Então, o que Paulo está dizendo sobre o perdão? Que nós precisamos nos revestir. Que o perdão tem que ser recíproco. Assim como eu perdoo, eu também devo também receber perdão. E o perdão aqui, ele não é unilateral. Só não é de um lado. É mais bilateral. Por exemplo, a caixa. Nós temos a caixa dos dois lados. Só não tem uma caixa de um lado. O que Paulo está dizendo? Que o perdão não deve estar somente do meu lado. Por exemplo, é só eu que devo perdoar minha esposa.
Não, é recíproco. Assim como eu devo perdoar ela, ela também deve me perdoar. Então, o perdão, ele é recíproco e bilateral, dos dois lados. Eu perdoo e ela me perdoa. Devemos perdoar-nos uns aos outros. Quem ofendeu deve pedir perdão. E quem foi ofendido deve perdoar. Estão entendendo aí? Quem ofendeu, por exemplo, se a irmã Eliane, se eu ofendi a irmã Eliane, eu vou lá e peço perdão a ela. E ela, qual é o papel dela? Eu vou pensar. Eu não vou te perdoar. Qual é o papel dela? Também me perdoar. Devemos perdoar uns aos outros. Quem ofendeu deve pedir perdão e quem foi ofendido deve perdoar. Mesmo que o ofensor reincida no seu erro várias vezes, a ponto de precisar vir 7 vezes durante o dia pedir perdão. Então qual é a ideia aqui? Irmã Eliane, me perdoe, irmã Eliane. Aí no outro dia, irmã Eliane, me perdoa. Irmã Eliane, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Qual é o papel dela? Está perdoado, está perdoado. Quantas vezes eu for pedir perdão, ela deve me perdoar. Porque senão o que vai acontecer? Mas de novo. E que Jesus falou aqui em Mateus? Quanto que é? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Ele não está colocando um limite aqui não, mas qual a ideia que Jesus está dizendo? Que quantas vezes a pessoa vem me pedir perdão, eu devo perdoar. Quantas vezes eu pedir perdão para a pessoa, ela deve me perdoar. Ela não pode dizer assim, opa, já chegou o limite, não vou mais perdoar não, já chegou o limite. Já 1000 vezes, já chegou, não pode. Quantas vezes eu pedir perdão, ela deve me perdoar. Olha essa ilustração aqui, irmãos, que é igual do pastor Hernandes Lopes, que eu até falei aqui. Ele diz assim, Levis, quando ele diz que é mais fácil falar de perdão, é muito bom, para quem está pregando e recebendo, do que perdoar. Não é difícil pregar e escrever sobre perdão. O desafio é perdoar aqueles que nos ferem. A dor mais cruel que já senti foi quando meu irmão foi assassinado. A dor foi tão avassaladora que perdi a voz ao receber a notícia. Porém, quando recobrei as forças, a primeira palavra que Deus colocou nos meus lábios foi me vingar. É assim? Alguém chega para nós, alguém matou a minha mãe, matou meu filho, a gente fica quando eu recobrar minha força, eu vou comprar um revólver e vou lá matar. É assim? Não, ele usou a palavra de Deus. Ele diz, eu perdoo o assassino. Na verdade, eu não tinha outra opção, irmão. Não tinha nem outra opção. Perdoava ou adoecia. Perdoava ou minha vida se transformaria no inferno. O perdão é uma necessidade vital e até mesmo uma questão de bom senso. Quem não perdoa torna-se cativo do seu desafeto. Se você nutrir mágoa no coração por alguém, essa pessoa manterá você no cativeiro do ódio. Você acabará convivendo diariamente com ela. Você se assentará para tomar uma refeição e essa pessoa tirará seu apetite. Você tentará descansar depois de um dia de trabalho exaustivo e essa pessoa fará o seu sono tornar-se um pesadelo. Você sairá de férias com sua família e essa pessoa pegará carona com você para estragar suas férias e azedar sua alma.
perdoar é ficar livre e deixar a outra pessoa livre. Então, irmãos, o perdão para nós não deve ser perdão para nós, na verdade, perdão para nós não temos opção quando se trata de perdão. Por isso que eu digo para os irmãos, perdoar é decisão. Perdoar é decisão. Ou eu perdoo ou não perdoo. Não existe isso. Peraí, deixa passar um mês, um ano. Perdão é decisão. Ou eu perdoo o meu irmão, ou caso eu vou estar trazendo fardo, angústia para a minha vida, enquanto eu não perdoar o meu irmão, enquanto não pedir perdão para o meu irmão. Então, o que Paulo está dizendo para nós, irmãos? Para nós finalizarmos, que o perdão, nós precisamos nos revestir como eleitos de Deus, porque Cristo nos perdoou. Nós devemos perdoar uns aos outros, sempre nós vamos ter, não adianta, vou te perdoar hoje, acabou. Não, perdoou hoje, amanhã vai ter que perdoar, depois da manhã vai ter que perdoar, pediu perdão hoje, vai ter que pedir perdão amanhã, porque nós vamos ter queixa um dos outros. Há uma imperfeição na nossa carne, chamado pecado, que habita ainda na nossa natureza pecaminosa. Sempre nós vamos ter queixa um dos outros. Sempre eu vou fazer algo que os irmãos não vão gostar. Sempre os irmãos vão fazer algo que eu também não vou gostar. Para isso que o perdão ele é vital. Amém? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude com a sua graça, com a sua misericórdia, para que possamos, quando o Espírito Santo falar, nós possamos pedir perdão. E tem algo que eu não falei aqui, mas o interessante é que a Bíblia diz que o certo tem que ir com o errado. Porque muitas das vezes nós fazemos coisas e não sabemos que é pecado. Então, se o meu irmão pecar contra mim, eu que tenho que ir com ele. Diz, olha, irmã Eliane, eu não gostei que a irmã fez isso. Aí ela tem o Espírito Santo de Deus, o que ela vai fazer? Meu irmão, te peço perdão. E assim Deus ele é glorificado. Eu coloquei aqui, irmão, mas eu percebi que eu errei. Eu coloquei aqui, pode passar aí. Nós ainda vamos ter ainda dois princípios, tá? Que é o amor e a gratidão, para depois vir um segundo subtema. Então desconsidere isso aí, tá? Nós vamos ter no versículo 14, outra vestimenta que é o amor. E no versículo de número 15, a outra vestimenta que é a gratidão, para depois nós entrarmos no segundo subtema, que é, coloca aí o segundo subtema, então, já para os irmãos irem. A santificação é um contínuo uso das vestimentas espirituais providenciadas por Deus. Se o Senhor quiser, depois de quarta-feira que vem, nós vamos continuar com esse segundo subtema, tá bom, irmãos? Meu conselho para os irmãos: estude, pratique essas vestimentas espirituais.